embargos de declaração do Fundeb de Campinas do Piauí, das contas de gestão e das contas de governo de Campinas do Piauí. São questionados aqui omissões nas decisões referente à análise da prestação de contas do exercício de 2008. Com relação às contas de governo, tratam os autos de embargos de declaração opostos pelo senhor Francisco da Cruz, ex-prefeito municipal de Campinas do Piauí, no qual alega a existência de omissões na decisão, que em sede de parecer prévio recomendou a desaprovação das contas de governo do referido município relativo ao exercício 2008. Discorre o embargante que esta Corte de Contas foi omissa na análise das alegações e documentos apresentados pela defesa e em memoriais finais. Assevera ainda que as explicações ofertadas demonstram a inexistência das falhas apontadas ou que estas não poderiam ser imputadas ao gestor municipal. Com relação ao atraso na entrega do balanço geral, aduz que não poderia ser julgado com o mesmo rigor imposto aos gestores empossados em 2005, visto que somente assumiu as funções de prefeito em meados de 2007, após o afastamento do ex-gestor municipal. Entende caracterizada a omissão da decisão embargada por esta ter deixado de analisar a situação fática do embargante. Quanto às irregularidades de registro contábil, destaca que as falhas também foram esclarecidas com as justificativas e documentos apresentados, o que revela a omissão da decisão. Outra omissão apontada pelo embargante refere-se ao que restou decidido quanto ao pagamento da pensão a ex-prefeitos. Segundo o embargante, ficou exaustivamente demonstrado que não ocorreu qualquer irregularidade, vez que tais despesas são autorizadas pela Lei Orgânica Municipal e, no caso de alguns dos beneficiários, amparadas em decisões judiciais. Por fim, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração com a consequente modificação do parecer prévio emitido, recomendando a aprovação das contas de governo de Campinas referente ao exercício 2008. É o que basta relatar. Solicito que coloque o processo em discussão, senhor presidente. Senhor conselheiro, eu queria... Ministério Público, com a palavra. Saber, de Vossa Excelência, se o que Vossa Excelência pôde constatar no presente caso como obscuridade, omissão ou contradição no presente recurso. Eu acabei de relatar, né? As Não, omissões que foram alegadas pela defesa. Mas não as alegadas, mas de fato... Mas aí eu já vou adentrar ao mérito no voto, né? Certo. Posso votar, então? Não, porque eu queria discutir a matéria, certo? Vamos discutir. Porque o que se tem decidido na jurisprudência, que os embargos declaratórios, em caráter, quando se verifica que não comprovação de omissão, contradição, obscuridade, se verifica que, inclusive, na jurisprudência do STJ, é constatado que se trata de litigância de má-fé e se aplica multa. Quando se verifica que esses embargos declaratórios são interpostos unicamente com a finalidade protelatória. Essa jurisprudência também é vista no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União também decide que, de acordo com aqui lendo o acórdão número 2240/2011, de acordo com pacífica doutrina deste e de outros tribunais, os embargos limitam-se
ao conteúdo da deliberação que objetiva corrigir. Então, quem interpõe embargo de declaração tem que dizer objetivamente, o que eu não constatei no presente caso, qual deliberação que pretende corrigir. Nesta oportunidade, não cabe, portanto, ao embarcante buscar reexame de mérito, de vez que embargos de declaração não se prestam à finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada por este tribunal. A modificação pretendida somente seria em caráter excepcional, se houvesse manifesto equívoco nas partes componentes do julgado, que não é o caso. Outra jurisprudência também aqui, também do TCU, no acórdão 18/67, ele constatou que trata-se de recurso com características muito próximas das de uma ação processual protelatória e que perfeitamente poderia ser considerado e examinado com rigor, nos termos do parágrafo 6º do artigo 287 do Regimento Interno do TCU. Os embargos de declaração meramente protelatório serão recebidos como mera petição, por meio de despacho do relator, não se lhes aplicando o parágrafo 3º desse artigo, que diz que os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento do acórdão embargado e para interposição dos demais recursos previstos nesse regimento. Então, o que eu quero aqui é que este tribunal procure seguir também e avalie sempre, no caso desses embargos de declaração, quando se verificar que são interpostos com objetivo unicamente protelatório, que, primeiramente, esses recursos, assim como decide o TCU, não sejam recebidos como embargo de declaração, mas sejam recebidos apenas como mera petição, por meio de despacho do relator, e assim não suspendam os prazos para o cumprimento do embargo, do acórdão embargado para a interposição dos demais recursos. Além disso, conforme também que o TCU já reconheceu que também a matéria pode ser tratada com maior rigor, certo? Nesse mesmo acórdão aqui que mencionei, existe fundamento para que o Tribunal de Contas aplique multa por litigância de má-fé a quem interpõe recurso de embargo de declaração meramente protelatório, porque assim dispõe a lei orgânica do TCE. São deveres dos fiscalizados, além de outros previstos em leis especiais, agir com lealdade e boa-fé, vedadas as manobras protelatórias e atentatórias à dignidade da fiscalização. E o Código de Processo Civil estabelece o seguinte: responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente, interpuser recurso com intuito meramente protelatório. E a nossa lei orgânica, dá como fundamento para aplicação de multa ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, certo? Então, juntando toda essa legislação, eu entendo que há fundamento para que o tribunal também possa aplicar multa em se tratando de caracterizar a litigância de má-fé. Então, são dois os aspectos que eu queria que analisassem. Primeiro, que esse tribunal reconhecesse, no caso dos embargos de declaração com intuito meramente protelatório, reconhecesse se isso, tal interposição com esse intuito, certo? E que, quando da análise da petição, assim como decide o TCU, conforme jurisprudência trazida aqui, os embargos caracterizados como meramente protelatórios seriam recebidos como mera petição, por meio de despacho do relator, não se lhes aplicando o disposto no parágrafo 3º, que informa que os embargos de declaração suspendem os prazos.
Certo? Então, essas considerações que eu gostaria de fazer, gostaria de solicitar aqui os relatores dessa corte ficassem atentos para que evite tais manobras nesta corte. Continua em discussão. Relator. Senhor presidente, ainda em sede de discussão, eu vou aproveitar, porque eu relatei agora as contas de governo, mas o gestor também é o mesmo, e com relação às contas de gestão da prefeitura. Então vou aproveitar para ler aqui as contas, porque no meu voto eu vou votar uma única vez englobando os três, né? Com relação às contas de gestão, discorre o embargante que esta Corte de Contas foi omissa na análise das justificativas e documentos apresentados nas alegações de defesa e em memoriais finais. Assevera ainda que as explicações ofertadas demonstram a inexistência das falhas apontadas ou que estas não poderiam ser imputadas ao gestor municipal. Com relação ao atraso na entrega dos balancetes mensais, aduz que assumiu a gestão municipal em meados de 2007, tendo encontrado a prefeitura em estado de caos e sem localizar os documentos referentes aos gastos públicos realizados na gestão anterior. Entende caracterizada a omissão da decisão embargada por esta ter deixado de analisar a situação fática do embargante. No que se refere às irregularidades no registro contábil dos balancetes mensais, destaca que as falhas também foram esclarecidas com as justificativas e documentos apresentados, o que revela a omissão da decisão. Quanto aos cheques emitidos sem provisão de fundos,